E quanta satisfação podemos falar dessa parábola magnífica, extraordinária, que inspira mulheres no mundo inteiro a buscar a sua dracma perdida ou a sua moeda perdida. Dracma representava a moeda grega, que valia como se fosse um dia de trabalho. Então existe uma mulher que tinha 10 dracmas. E dentro dessas 10 dracmas, ela perdeu uma dracma em casa. E como ela perdeu uma dracma, ela pegou, acendeu a sua candeia. Varreu até achar aquela dracma. Quando ela achou, ela pegou aquela dracma, comemorou, chamou as suas amigas e foi comemorar com elas, porque ela achou a dracma perdida. Vamos entender agora de uma forma bem filosófica e de uma forma muito clara o que significa e o que essa parábola vem ensinar sobre propósito. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o contexto. Qual o contexto que Jesus deu esse presente para a humanidade? Porque essa parábola é um presente. É um presente para a mulher que era escrava. É a mulher que insiste em continuar escrava. É a mulher que insiste em continuar filhinha do papai. Insiste em continuar filhinha da mamãe. Insiste em continuar dependendo de homem. Insiste em continuar dependendo das pessoas. E vê Jesus sem poder falar muito. Sem poder, porque senão ele é preso naquele instante. E sem poder falar muito naquele contexto onde ele estava ali, sendo julgado, porque estava comendo com os impuros, com os publicanos, com os pecadores. Ele estava ali pregando para eles quando chegou então aqueles fariseus. Ou chegou ali aqueles doutores da lei, aquelas pessoas que se diziam boas, e essas pessoas foram criticar por que ele estava ali andando com os pecadores. Por que ele estava comendo com os pecadores? Porque é interessante hoje, no mundo de hoje, é normal você tomar café, conhecer uma pessoa, vamos tomar um café? Vamos almoçar, vamos comer, tudo bem. Mas naquele tempo não, só comia. Porque comer com alguém representava, eu tenho muita intimidade com essa pessoa. Então representava ali a intimidade. Então naquele momento Jesus estava ali manifestando a intimidade que ele tinha com aquele povo. Aí eles foram criticar então Jesus por aquela atitude. E Jesus respondeu, então, com uma sequência em Lucas aqui, 3 parábolas, que está no capítulo 15. A primeira parábola, ele começou com a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, que é o motivo da nossa conversa hoje, que é a parábola da dracma perdida. A terceira parábola, ele falou um pouquinho sobre o filho pródigo. Mas depois vem a quarta parábola. E nessa quarta parábola, ainda dando sequência ao evangelho, o evangelista colocou a parábola do mordomo infiel, completando ali uma sequência de 4 parábolas que é impossível interpretar essa sequência e não descobrir qual é o seu propósito. Qual o significado da sua vida? O que você veio fazer aqui? Então eu tenho certeza que todos nós conseguiremos ao final desse vídeo fazer uma analogia muito profunda, de uma forma bem filosófica e bem científica e muito cristã também, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Eu convido você então para enxergar que existem várias mulheres perdidas, presas na sua dependência emocional, não confiando em si, não confiando no seu poder, não confiando na sua força.
Várias delas que eu venho atendendo há 20 anos, ao longo desses 20 anos eu falo, você parece uma Ferrari andando em uma estrada de chão. Você parece que tem um banquete na sua frente e resolve passar fome. Ou então, se nós chegássemos num porco e perguntássemos, porco, o que você prefere? Esse balde de lavagem ou essa joia de 4 milhões de dólares? O que o porco vai preferir? Com certeza, o balde de lavagem. Essa metáfora simboliza você, mulher, ou você, homem, independente do sexo. Você que se contenta apenas com o que você acha que tem. Se contenta apenas com o que você acha. A primeira parábola, que é a primeira parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que Jesus contou para aquelas pessoas, foi a parábola da ovelha perdida. Representa buscar fora. Essa segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, representa buscar dentro. E é aqui que nós queremos, então, de uma forma sublime, de uma forma clara, expandir a sua consciência, mostrando que você pode, a cada dia mais, enxergar que essa parábola está relacionada ao seu propósito. A dracma perdida significa o quê? A moeda perdida significa o quê? Significa que por muito tempo você passou naquele limbo. Você ficou ali naquela escravidão. Você ficou ali naquela senzala por muito tempo. E quando chegou um dia, você escolheu então ir procurar a sua dracma. Procurar a sua dracma significa lutar, significa varrer. E esse varrer, metaforicamente, significa o quê? Autoconhecimento. Então, para entender essa parábola, você precisa entender, e anota aí, 3A. 3A. Para entender esse 3A, vamos entender que o primeiro A significa autoconhecimento. O segundo A significa autodesenvolvimento. O terceiro A significa autorrealização. Encontrar a dracma perdida é encontrar o primeiro A. Depois o segundo, depois o terceiro. Encontrar o primeiro A é responder de forma clara e específica quem é você. Quem é você? O que você vem fazer neste mundo? Você vem mesmo para pagar boleto? Será isso o motivo da sua vida? Será mesmo que a sua vida é esquentar a barriga no fogão? Esfriar a barriga no tanque? Será que você veio para isso? Será mesmo que você veio para esse comportamento? Será mesmo que é para isso que você veio? Então é ali que você vai buscar. E para buscar no interior, você vai ter que fazer uma viagem. Na primeira parábola da ovelha perdida, ele foi buscar fora a ovelha. Na segunda parábola da dracma perdida, você precisa buscar dentro. E para buscar dentro, o primeiro passo é se conhecer melhor. Os seus medos, os seus bloqueios, as suas travas, as suas dificuldades, o medo de agir, o medo de empreender, o medo de fazer, o medo de realizar, te faz com que você se torne dependente emocional, ou do papai, ou da mamãe. Isso é representado em uma fase adulta, onde a mulher cresceu cronologicamente, mas ela não cresceu psicologicamente. É uma velha criança, como se diz Elis Regina, aquela velha
roupa amarrotada. E você não saiu do lugar. E você não aproveitou essa oportunidade, você não cresceu com isso. Então você passou os janeiros, passou os anos, você te tornou adulta cronologicamente, mulher. Mas uma criança psicologicamente, essa criança que não tem ali domínio sobre você. Então a dependência que você tinha com o papai e com a mamãe, quando você sentava no vaso e gritava: mãe, terminei! E quando você gritava isso, você sabia que sua mãe ia vir atrás. E até hoje eu vejo empresários, pessoas na fase adulta gritando: mãe, terminei. O que é gritar? Mãe, terminei, metaforicamente. É pedir mamãe, é pedir ajuda, é pedir com desespero. E essa ajuda você transfere para quem? Para o marido. Então, a filhinha de papai transferiu a dependência emocional para o esposo. A filhinha da mamãe transferiu isso para o esposo. O filhinho do papai transferiu isso para a esposa, transferiu isso para o chefe, transferiu isso para alguém. Então, essa transferência que a psicologia trabalha profundamente, que só é curada quando nós desbloqueamos. E esse desbloqueio vai passar por uma fase dentro da psicologia chamada emotização, que é a confusão entre o consciente e o inconsciente. Para você passar por essa fase, você precisa entender o que foi armazenado em seu conjunto de crenças. O que você percebeu nesse conjunto de crenças. E essas crenças profundas, que originam, que determinam a sua direção de vida, de propósito, onde você vai seguindo, você vai levando a vida e a vida te levando. Esse método Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então você seguiu até aqui, como essa Amélia que esquenta a barriga no tanque, esfria a barriga no fogão e vice-versa. Então dentro disso, essa parábola vem te libertar, mulher. Essa parábola vem falar para você, homem. Só que eu estou direcionando mais para a mulher por se tratar de uma parábola que Jesus prestigiou o público feminino. Até mesmo porque a mulher era totalmente dependente emocional naquele tempo. Existiu um momento onde nós podemos comemorar aqui no Brasil que a mulher brasileira alcançou já o 7º lugar no pódio do 7º país que mais empreende mulher. O 7º país que tem mais empreendedoras são mulheres brasileiras que estão dando show, gente. As mulheres dão mais show que os homens no Brasil. A mulher alcança o 7º lugar no ranking brasileiro de mulheres empreendedoras que estão empreendendo. E Jesus ali naquele momento onde mulher é escrava, mulher era um objeto, a mulher não podia se posicionar. E Jesus ali dentro de um respeito à lei ao mesmo tempo, mas estimulando o empreendedorismo feminino, o crescimento feminino, ele traz de uma forma brilhante essa parábola da dracma perdida, essa moeda perdida. Então ela foi atrás, ela buscou, ela vasculhou dentro dos seus 3 As. O primeiro A é o A do autoconhecimento. Eu começo te perguntando, mulher, pergunte qual a sua diferença para um homem. Essa é uma boa pergunta. Qual a sua diferença para um homem? O que te faz pensar que você é melhor, pior ou igual? Então esse é o grande diferencial, porque o espírito, anota isso pessoal, mulher, anota isso, o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Isso é uma
condição carnal e mundana que nós vivemos aqui na Terra. Então, aqui você já começa a entender que não existe diferença alguma entre homem e mulher. As capacidades que a mulher tem, a capacidade de aguçar a percepção sensorial, e a mulher tem uma visão mais coração, o homem talvez uma visão mais razão. Essa completude entre homem e mulher traz o dom da vida. E dentro disso, o que faz pensar que o homem é melhor ou a mulher é melhor do que o homem? Não existe isso, gente. Isso é a extrema arrogância que o ser humano carrega. Eu tenho como o meu orgulho, que é a minha mãe. Foi pai e foi mãe. Né? A forma de se inspirar, então por isso, e hoje eu tenho 4 filhas, 4 Marias, Maria Clara, Maria Paula, Maria Fernanda e Maria Flor, e minha filha Fernanda. Então dentro disso, eu convivo com 5 mulheres. E o que eu mais espero, o que eu mais almejo, é o crescimento feminino. Dos 70 mil seguidores que eu tenho, 85% são mulheres. Dos treinamentos que eu faço no Brasil e fora do Brasil, 80% são mulheres. Vai todo treinamento de inteligência emocional, o público maior são mulheres. Eu sou de Goiás, Goiânia, apesar de agora morando no Rio de Janeiro, estou gravando aqui do Rio de Janeiro, nos estúdios da Formakers, e lá em Goiás, em Goiânia, de acordo com o censo e o número de habitantes, em uma proporção, existem 7 mulheres para cada homem. 7 mulheres para cada homem. Então, olha só, existe um número de... A cada 7 mulheres tem um homem. Então você começa a verificar o seguinte: aonde está essa crença da mulher que o homem é melhor que ela? Aonde? Quem escreveu isso? Quem deixou você falar disso? E ali uma oportunidade que Jesus utilizava através de parábolas. Quando ele disse: eu falo por parábolas, porque é a condição que vocês têm de me ouvir, e até o que ele podia falar. E ali ele já estava estimulando o crescimento e o poder da mulher. Esse crescimento e esse poder de que nós estamos assistindo a cada dia mais um número de mentoras, palestrantes, trainers, empreendedoras, médicas, de profissionais, mulheres ocupando esse espaço. Olha que beleza! E naquele instante, aquela mulher que acha aquela dracma perdida, ela foi comemorar a importância do desfrute da jornada. Até mesmo porque a jornada deverá ser mais importante que o destino. Mulher, guarda isso. Quem não desfruta, não merece. Quem não desfruta, não merece. O grande problema é que você diz que quer ir para o céu, mas não desfruta da morte. Você diz que quer alcançar o destino, mas não desfruta da jornada. Você diz que quer alcançar um objetivo X, mas não desfruta do caminho. Se é difícil para o homem, por que não vai ser difícil para a mulher? Se é difícil para você, então essa mulher, filhinha de papai, ela vai ter uma dificuldade em desfrutar. Porque entre o estado emocional de filhinha do papai e o estado emocional de CEO, você vai abrir mão de uma frequência de dependência emocional para uma frequência de guerra. Portanto, quem não ama a guerra jamais terá paz. Quem não ama a guerra jamais terá paz. Se você não entender isso, você não vai conseguir desfrutar. Então, neste momento, a decisão por viajar
por esses 3 As, procurar essa dracma perdida que está dentro de você através dos 3 As. O primeiro A é o A do autoconhecimento. É você se descobrir. É você encontrar o seu poder, a sua capacidade, porque essa capacidade não pode vir de fora para dentro. Ela precisa vir de dentro para fora. Você precisa encontrar, porque não é o seu pai biológico, não é a sua mãe biológica que fala dessa capacidade. Essa capacidade é um presente dado por Deus, o nosso Criador. Então você já recebeu isso. Ninguém tem que motivar você. Essa palavra motivação é talvez um dos motivos do atraso do ser humano. Ele precisa de um motivo. Você precisa de motivo porque você é o motivo. Deus já te deu esse motivo. O sol, por exemplo, você não tem que falar para o sol: oi sol, eu gosto de você, para ele brilhar. Você não tem que dar tapinha nas costas do sol. Se a nuvem está tampando o sol, ele continua sendo sol. Se está chovendo, ele continua sendo sol. Então, por que você precisa de um tapinha? Sendo que você já sabe que você já foi criado. Foi um criador. Foi o pai que te criou. Isso não tem nada a ver com o seu pai biológico. Não tem nada a ver com sua mãe biológica. Não tem nada a ver com abandono. Não tem nada a ver com estupro. Não tem nada a ver com problema. Não tem nada a ver com a vaidade. Tem a ver com a sua certeza e a sua convicção de entender de verdade que fé é acreditar naquilo que não se vê. Se você não acredita nisso, nessa criação, você não acredita em você. Então, o primeiro A, você vai ter problema com o primeiro A, que é o A do autoconhecimento. Então, o primeiro A é autoconhecimento. O segundo A é o A do autodesenvolvimento. Você precisa, então, utilizar mecanismos, estratégias para buscar a dracma. Qual a mentoria? Qual mentor que você vai buscar? Qual treinamento você tem que fazer? O que você vai estar buscando? O que você vai estar desenvolvendo para ir ao encontro da dracma? Aonde está essa dracma? Vai ao encontro dela. Tem gente sofrendo. Quantas mulheres precisando de você agora? Quantas pessoas precisando de você agora? E o seu orgulho, a sua arrogância, o seu egoísmo não te permite isso. Vai. Acredite em você. Vai para o segundo A, que é o A do autodesenvolvimento. E quando você faz isso, você consegue então ir para o terceiro A. O terceiro A é o A da autorrealização. É o momento onde você achou a dracma. Encontrou a dracma e comemora. Esse momento do desfrute é fantástico. O problema é que a maioria das pessoas, das mulheres, às vezes diz: eu vou abrir um negócio. As primeiras dificuldades que vem, ela quer papai. Primeira dificuldade que vem, ela quer mamãe. Primeira dificuldade que vem, ela quer desistir. Primeira dificuldade que vem... Gente, como isso ocorre? Eu tenho andado pelo Brasil inteiro, tenho visualizado isso no Brasil inteiro, o quanto as mulheres que são resilientes, firmes, criando a sua própria autoridade, a sua identidade, elas vencem. E como as mulheres que são mais fracas, que não acreditam em si. Gente, qual que é a diferença? Amor próprio. Como que se resume uma mulher que é CEO, empreendedora, que provém, que faz, que desenvolve, para uma mulher que não faz? Amor próprio. Confiança em si mesmo. Saber que você é capaz de buscar aquela dracma é a salvação. Como que você sai disso? E essa parábola que está no Evangelho de Lucas, do capítulo 8 ao capítulo 10. Que antecede a parábola do filho pródigo e está depois da parábola da ovelha perdida. E logo depois vem a parábola do mordomo infiel. Olha que fantástico aqui a oportunidade de entender que todas elas estão relacionadas à busca. Todas elas estão relacionadas a um movimento. Todas elas estão relacionadas à ação. Até mesmo porque não existe desenvolvimento sem movimento.
Então você precisa mexer. Não adianta nada, você tem sua empresa e essa empresa não está trazendo renda. Essa empresa não está gerando crescimento. Essa empresa não está fazendo, não está gerando. Está na hora de você encontrar a sua dracma. Cadê a dracma? Vai, mexe nela. Você tem que buscar. Aonde você vai? O que você tem que buscar? Quais são os profissionais para te ajudar? Quem vai te auxiliar? O que é isso? Recentemente eu vi um jogador de seleção brasileira, jogador de futebol, e uma pessoa foi perguntar para ele se ele buscou ajuda, que estava com um problema psicológico. Ele falou, não preciso dessas coisas de psicólogo não, meu psicólogo é o Senhor Jesus. Mostrando o nível mais profundo de arrogância, o nível mais profundo de ignorância. E aquele jogador mostrando o quanto ele é ignorante. Porque se Jesus, o nosso Pai, Deus e o seu Filho unigênito Jesus, possibilitou ao homem desenvolver inteligência para trazer psicólogos, médicos, enfermeiros, como que vem um tosco de um jogador desse e diz, eu não preciso de psicólogo. Psicólogo é doido. Eu não estou nesse nível, eu não estou nesse nível. Gente, que ignorância é essa? Que arrogância é essa? Enquanto você não estiver buscando profissionais para te ajudar, você não vai encontrar sua dracma. Deixa de orgulho, deixa de vaidade, deixa de arrogância. Trabalhe a sua humildade e permita-se encontrar sua dracma, encontrar sua moeda. Vai atrás, busque. Sai do salto, saia, vai. E para isso você precisa disso, de passar pelos 3 A's. E o primeiro é o A do autoconhecimento, o segundo é o A do autodesenvolvimento, o terceiro é o A da autorrealização. Você não pode mais carregar essa arrogância, filhinha do papai. Você não pode mais carregar essa arrogância, filhinha da mamãe. Você não pode mais fazer isso com você. Vai buscar. Busque. As 3 parábolas e a 4ª, que é a do mordomo infiel, estão falando de busca. Todos foram buscar. Todos foram fazer. Tiveram atitudes. Não dá mais para você viver neste mundinho. Não dá mais para viver escondida. Não dá mais para viver escondida. Vai! Movimenta! O que você está fazendo para o mundo ser melhor? Quantas mulheres estão precisando de você? Encontrar sua dracma é encontrar a sua dor e transformar ela em método. Pergunte para você, para encontrar a dracma perdida, quem mais pode ser beneficiada através da dor que eu passei? Então imagina que você foi em um momento abusada sexualmente, ou abandonada, ou passou por uma dor que seja. Qual foi a dor que você passou? Eu gostaria muito de estar conversando com você particularmente. Talvez até fazer um desbloqueio com você. Mas qual que é a sua dor? Qual que é a sua dificuldade? Relacionamento? Como que está o seu relacionamento? Como que está os seus cuidados com o seu corpo físico? Você faz atividade física? Você cuida de você? Como que está a sua saúde? Quantos quilômetros você corre por semana? Como que está a sua alimentação? Como que você está alimentando não só agora o seu corpo físico, mas como você está alimentando também a sua mente? Alimentando a sua inteligência emocional. Lidando com o problema. Lidando com as dificuldades. Lidando com a dor. Como está a sua inteligência emocional? Como você tem trabalhado ali a sua inteligência financeira? Como que está ali o seu trabalho na sua inteligência financeira? Como que está as suas realizações e propósitos? As suas conquistas? O que você está vivenciando? O que você está trabalhando? O que você está desenvolvendo? Como que está a sua contribuição social? De que forma você tem contribuído com a sociedade? Como que está o seu exemplo para a sua família? Primeira família, segunda família e terceira família. De que forma você tem contribuído? Primeira família significa a semente
que é a família dos pais. Você recebe dos pais o exemplo de família. Você filtra isso e deposita na segunda família, que é a sua família, família do seu cônjuge. A esposa, o esposo, seu parceiro, sua parceira e filhos. É a segunda família, que representa o plantio. Mas aí vem a terceira família. A terceira família é a família dos seus filhos, netos e bisnetos. Aí já não depende mais da sua operação, e sim do seu propósito. A terceira família é a sua colheita. Primeira família plantio, primeira família semente, segunda família plantio, terceira família colheita. E o que você está colhendo na terceira família? O que você colhe aqui que você viu? Quem não encontrou a sua dracma na segunda família é porque ficou julgando a primeira família. Quem não constrói um ambiente seguro de amor, de construção para a segunda família, vai ter um problema muito grande no propósito que está relacionado à terceira família. Encontrar essa dracma perdida é encontrar o motivo da sua existência. Afinal, você acha mesmo que você veio no mundo para ficar assistindo Sessão da Tarde? Você acha mesmo que você veio no mundo para ficar assistindo Big Brother? Você acha mesmo que você veio no mundo para assistir Maria do Bairro? Você acha mesmo que você veio no mundo para assistir novela? Gente, não é possível que você ainda se prende nessa arrogância e nessa ignorância. Em um mundo onde as pessoas esperam por uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela e acham que isso é paz. Então a tradução de paz é a ausência de guerra. A tradução de paz para algumas pessoas é a ausência de trabalho. A tradução de paz para algumas pessoas é deitar numa nuvem e ficar tocando arpinha. Se isso for paz, você vai sofrer muito, porque isso não é paz. Paz é a liberdade para viver o propósito. Paz é a liberdade para viver o propósito. Então entenda isso. Para de querer achar paz assistindo Sessão da Tarde. As pessoas me ligam e falam: Paulo, mas não sei qual que é o meu propósito, mas não sabe mesmo. Deitado aí até meio-dia, 11 horas da manhã, você não vai encontrar o propósito, não. O propósito está no movimento, está na busca da dracma. Vai e busque, sai do chão, mulher. Largue de preguiça. Desenvolva o seu potencial, desenvolva as suas competências, vai e faz, levanta-te e anda-te e vai em direção à sua dracma. Tem um monte de pessoas passando pela sua dor e você foi escolhida. Você foi escolhida porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Não para de olhar para a sua dor, porque quando você só olha para a sua dor, você se afasta da luz. Você tem que parar de ser egoísta, prepotente, arrogante, de ficar olhando só para a sua dor. Quando você só olha para a sua dor, você se afasta da luz. Entenda uma coisa: a dor é o preço que cobra a evolução. Anote isso aí, ó. A dor é o preço que cobra a evolução. Sem dor, sem evolução. Toda vez que você estiver sentindo dor, pergunta: quem mais passa por isso que eu estou passando? Toda vez. Toda vez que você estiver sentindo dor, você entende uma coisa: a dor é a conexão com o propósito. A dor é a conexão com o propósito. Se não fosse, por que Jesus passou por isso? Por que ele passou pela dor? Por que ele passou por isso? Você já assistiu Paixão de Cristo? Viu aquele momento que aquele homem com aquele chicote e batia e arrancava pele? E quando você vai ali para o Salmo 23, onde você lê: mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras ou da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Aí vem você, mulher, querendo empreender sem passar pela dor. Que ousadia é essa? Que arrogância é essa, mulher? Acorda, bebê! Acorda! Vai criar!
Nós estamos no 7º lugar. Isso é fantástico. São 193 países. De 193 países, o Brasil está em 7º lugar. Parabéns, mulher. Parabéns. Essa mulher que está criando. Mas eu quero chamar a atenção sua, mulher preguiçosa. Levanta e vai buscar sua dracma. Levanta e vai procurar. Larga de preguiça. Larga de ser dependente emocional do seu marido. Larga de ser dependente do papai. Larga de ser dependente da mamãe. Levanta-te e anda-te. O fato de ser mulher não te coloca mais fraca. Pelo contrário, te coloca mais capaz de fazer leitura, de perceber. Eu amo as mulheres da minha vida. O meu exemplo, que é a minha mãe, a minha esposa inseparável, eterna, que é a Fernanda, a Maria Clara, a Maria Paula, a Maria Fernanda e a Maria Flor. Eu tenho uma honra muito grande pelo meu filho, João Vitor, mas eu estou aqui falando dessa parábola feminina, então eu estou trazendo aqui a parábola da dracma perdida. Eu quero que você encontre a sua dracma e eu vou te ensinar agora, são 5 passos para você encontrar a sua dracma. Lápis e papel. Anota os 5 passos para encontrar a sua dracma perdida. Vamos lá. Número 1. Passo número 1. Norteie, acompanhe, visualize todas e as maiores dores e dificuldades que você passou. Então, faça uma analogia, nós chamamos de rebirth, que é um renascimento. Eu faço uma regressão com a minha equipe. Caso você venha fazer comigo, eu vou fazer você o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4 e o passo 5. Então, no passo 1, eu passo ali fazendo o primeiro A, que é o A do autoconhecimento, entendendo quais as dores que você passou, quais as dificuldades que você passou, quais são os problemas que você passou. Então, quer dizer, o passo 1, reconheça a dor, as dificuldades que você passou, os fatos que você viveu. Então, as dificuldades que você passou, quais foram elas? No meu caso, o câncer. Pai suicida, problemas na infância, pai alcoólatra, usuário de drogas. Então, esse é o passo 1. No seu caso, teve abuso sexual, abandono pelo pai, abandono pela mãe, né? Bullying, como que foi sua infância? Então, passo 1, você faz isso. Estou te ensinando o passo a passo sobre como encontrar a sua dracma perdida ou a sua moeda perdida. Passo 1. Ok? Passo 2. Ressignificação. Qual é o significado daquilo na sua vida? Se tivesse algum propósito, o que seria? Então a pergunta que você vai fazer é, pega o passo 1, olha para o passo 1 assim, ó, e pergunta, se tivesse algum propósito, esse passo 1, o que seria? Qual que seria ele? Por que Deus, na sua infinita bondade, permitiu que você passasse pelo passo 1? Por que Deus, na sua infinita bondade, permitiu que você vivesse isso? Por que será que você viveu o passo 1? Então, traga o passo 1, a dor e o que você viveu. E o passo 2, ressignifique. Qual o significado? Traga o filtro, a essência. O que aquilo significa? Por exemplo, passo 2, eu me revoltei com o câncer. O câncer é o passo 1. Eu era jogador de futebol. E a partir daquele câncer eu não conseguia mais escrever com a mão direita. Foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Hoje eu sou canhoto. Eu não conseguia mais chutar com a perna direita. Foi quando eu aprendi a chutar com a perna esquerda. Hoje eu sou canhoto. Eu estava ali muito revoltado com o passo 1, câncer. Pai suicida. Dores de dificuldade, revoltado com o passo 1. Encontrei então o passo 2. Qual que é o passo 2? Peraí, por quê? Qual o significado desse câncer? Se isso trouxesse algo de bom, o que seria? Se isso me trouxesse algo de bom, o que seria? O que isso quer me ensinar? Qual o significado do câncer? Qual o significado do pai suicida? Qual o significado de tudo isso que eu passei? O
que eu posso aprender? O que eu posso retirar? Passo 2. O passo 3 foi exatamente entender quem mais. O passo 3 é quem mais. O passo 3 é entender quem mais passa por aquela dor que eu estou passando. Quem mais passa por aquela dor que eu passei? Quem mais passa por isso? Então, passo 3 é saber isso. É identificar quem mais passa. Aí você vai encontrar, no mínimo, para o seu problema, cada problema. Então, existe uma proporção muito interessante. Quando Jesus citava 100 por 1. A cada problema que você teve, tem no mínimo 1 milhão de pessoas que sofrem com isso. Abandono, tem 1 milhão de pessoas sofrendo pelo abandono. Bullying, tem 1 milhão de pessoas que sofrem pelo bullying. A sua dificuldade, tem 1 milhão de pessoas passando por essa dificuldade. Então você pode fazer isso no passo 3. Quem está passando por essa dificuldade? Quem mais passa por isso? Quem mais está passando? Esse passo 3. Aí você vem para o passo 4. E no passo 4, você descobre qual método, qual estratégia, o que eu posso fazer. Qual a metodologia que eu posso utilizar para servir essas pessoas do passo 3. Lá no passo 3 você não definiu quem mais? Quais são as mulheres? Quem está passando por isso? E agora, identifique isso no passo 4. Qual é a estratégia? E no passo 5, manifeste, declare, comunique, anuncie, publique essa estratégia, essa mentoria ou esse processo que foi feito no passo 4. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito, mas muito claro. Eu atendo uma jovem aqui no Rio de Janeiro, que ela é a CEO de um grupo muito top e é além de amiga, uma aluna, uma mentorada e auxiliando ela em um processo. Ela assumiu então a empresa dos pais. E essa empresa tem mais de 40 anos. E ela assumindo essa empresa dos pais, mas desde quando eu a conheci, percebi um aspecto de uma dependência emocional de uma filhinha do papai. Então tinha ali uma filhinha do papai. Dentro disso, esse aspecto de uma filhinha do papai querendo gerir e assumir uma possibilidade simplesmente para honrar algo que nem ela sabia que ela estava desonrando. Então ela conseguia aquela dor. Qual era a dor? Então o pai foi o herói. Porque o pai herói traz uma dor também, gente. É interessante enxergar isso. Qual era a dor dela? O pai dela foi um herói. Pronto. Essa é uma dor. Então tem um filme chamado Pais e Filhas. Quem tiver o interesse de entender mais sobre esse aspecto de pai e mãe e o quanto nós somos vítimas do pai e mãe. Então esse filme vai te ajudar muito a entender como a Kate ficou viciada em sexo, quando ela se tornou aquela compulsão por sexo, dependente emocional, justamente porque o pai dela foi muito bom. Não é errado o pai ser bom, pelo contrário. Significa que é o filtro. O pai ser bom, ser ruim é fato. Não é o pai ser bom, ser ruim. É o filtro que a criança teve sobre o fato. Então ali na dracma perdida é uma oportunidade para aquela mulher, essa jovem que eu atendo aqui no Rio de Janeiro. Então dentro disso uma dependência emocional muito grande. E essa dependência, ela de um pai que fazia, um pai que era a solução, um pai que trazia a solução. Então, inconscientemente, ela depositou isso para o esposo. Então, para o esposo ser a solução, para o esposo fazer que também tem uma série de problemas emocionais, que também tem os seus problemas, as suas dores e as suas dificuldades. Então, dentro disso, então ficou ali esse jogo, ficou ali essa disputa, ficou ali esse campo de uma disputa muito grande. E uma dracma que estava perdida.
essa dracma que estava perdida. Quando ela buscou o processo, começou o processo de master comigo, ela começou a tomar uma consciência dessa dracma que estava perdida. Foi quando eu perguntei para ela, você vai assumir quando a responsabilidade sobre sua vida? Você vai ficar terceirizando até quando? Você vai ficar esperando o pai dela morreu? Você vai ficar esperando o papai até quando? Você vai ficar depositando, esperando que o marido faça, o marido dentro dos seus problemas faça e que os outros façam, você vai ficar esperando até quando? Mas ela tem algo sublime, uma humildade de aprender. O grande dificuldade na maioria dessas mulheres é a arrogância, é o orgulho, a prepotência de achar que sabe tudo. E a humildade dela permitiu com que ela, às vezes, que não desenvolvesse e não percebesse isso conscientemente, ela conseguiu perceber naturalmente. Porque o que você não faz naturalmente, você vai aprender naturalmente. E quando eu perguntei para ela, você prefere que seja naturalmente ou naturalmente? Ela, Paulo, vamos na tora, porque naturalmente eu não estou aprendendo. Aí foi essa naturalmente pancadas inconscientes. Para gerar essa emotização, para gerar essa percepção. Nós tivemos um treinamento aqui no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, que foi um treinamento então que ela andou na brasa, quebrou madeira, passou por dores e dificuldades e tudo aquilo com um objetivo específico, olhar para dentro dela mesma. Buscar a dracma que estava perdida dentro dela mesma. E ela simplesmente não achava. Então eu ficava, eu tenho tudo, mas não tenho nada ao mesmo tempo. Eu sou tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. E ela não tinha, não conseguia encontrar. E aquele vazio existencial muito profundo. E vivendo aquele momento. Foi quando ela foi para o segundo passo. E no segundo passo ela começou a entender por que Deus permitiu, na sua infinita bondade, que eu passasse por uma situação como essa. O meu pai herói, a minha mãe que fazia, e agora nas minhas mãos. Por que Deus permitiu que essa empresa estivesse nas minhas mãos? Que responsabilidade é essa? Por quê? Por que, Senhor? Então foi quando ela começou a ressignificar, para que outras mulheres também, que foram também filhinhos de papai, porque filhinho de papai não é que o pai é rico, significa que ela é dependente psicológico. Então toda filhinha de papai é mulheres dependentes de marido, homens dependentes de esposo. O que nós mais estamos verificando agora é homens filhinhos de mamãe, pedindo cartão emprestado para a esposa, pedindo cheque, nome emprestado para a namorada. É o que a gente mais enxerga hoje. Homens filhinho de papai. Quais são os homens filhinho de papai? Quais são os homens filhinhos de mamãe? Mamãe, terminei! Mãe pedindo ajuda. São gigolôs disfarçados de namorado. Pessoas dependentes emocionais buscando em um relacionamento a solução para todos os problemas. Onde ele não foi buscar, onde ele não foi desenvolver. Então a sua soberba paisagem improdutiva vai fazer com que ele busque no relacionamento solução. Se você fica aí assistindo esses documentários de TV, você vai ver todo dia homem que deu o golpe em mulher. Homem que fez isso, que roubou dinheiro de mulher. Que a história é a mesma. Eu te amo, você quer a mulher da minha vida, quer casar, quer isso, quer a mulher da minha vida. E depois encontramos um gigolô profundo. Então, dentro disso, a gente vê muito isso no mercado, vê muito isso. Então, mas isso acontece por quê? Falta de posicionamento. Falta da mulher se posicionar. Então, esse posicionamento, quer dizer, é necessário isso. E voltando para o caso dessa jovem, quando ela começou a verificar quantas mulheres estão perdidas. Quantas mulheres estão perdidas, dependentes emocional, não conseguindo empreender, não conseguindo criar, não conseguindo fazer.
E o objetivo dela é o quê? Ser mentora de mulheres, inspirar mulheres. E ela descobriu isso. E como que eu posso fazer? Peraí, a minha maior dor pode ser transformada em método para ajudar pessoas. Então, no segundo passo, ela ressignificou. Terceiro passo, quem mais? Quem mais? Quantas mulheres? Quem mais? São as mulheres que também passam por isso. São as mulheres que também vivenciam isso. São as mulheres que também passam por isso. Ela descobriu no passo 3. Uau! Tem 1 milhão de mulheres. É mais de 1 milhão de mulheres dependentes buscando a sua dracma perdida. Como que eu posso ajudar essas mulheres? Ela foi para o passo 4. Eu posso criar uma mentoria. E ela criou a mentoria dela para ajudar mulheres, despertar o potencial, descobrir essa guerreira que existe, acordar esse gigante que existe dentro de cada uma dessas mulheres. E ela acordou, e ela vivenciou isso e foi estimular essas mulheres. Hoje ela faz palestras em eventos com mais de 1000 pessoas, levando a inspiração, levando desenvolvimento para as pessoas, mostrando para as pessoas, eu venci a dependência emocional e você pode defender também. O que ela fez? Encontrou o propósito, ou seja, encontrou a dracma perdida. Aí ela foi para o passo 5. Passo 5 é manifesto. Então ela começou a se manifestar, comunicar, anunciar, buscando ajudas, buscando mentoria. Eu sou mentor dela. Buscando esse desenvolvimento. Então hoje ela não é só uma inspiração para mim, como para toda a nossa equipe, como para todas as pessoas, como para o mundo inteiro, como para as pessoas que podem a cada dia mais desenvolver mais. Você pode encontrar a sua dracma perdida. Você pode encontrar a sua moeda perdida. E essa dracma, essa mulher, é o seu propósito. Você veio no mundo para servir. Mulher, vá e não peques mais. Não tenha medo. Acredite em você. Acredite no seu potencial. Que você é capaz. Foi Deus que te deu. Não tem nada a ver com o homem. Tem a ver com Deus. Se o homem quis retirar de você, é problema dele. E é problema seu por ter permitido alguém tirar de você. Não deixe isso acontecer. Vá. E não peques mais. Obrigado.